Sua obsessão insana pela virgindade lhe rendeu um lugar entre os maiores serial killers franceses. Essa é a história do monstro de Ardennes. Oi, gente! Nós estamos ainda na Europa, mas hoje na França, por onde nós vamos fazer um giro até chegar na Bélgica. Então vamos já partir com o nosso protagonista de hoje. Michel Fourniret nasceu no dia 4 de abril de 1942, em Sedan, uma cidade principalmente operária, com pouco mais de 16 mil habitantes, situada no noroeste francês, já quase na fronteira com a Bélgica. Não sabemos tanto sobre a sua infância, porque ele sempre fez questão de não entrar em detalhes durante seus interrogatórios. E quando respondia, às vezes era de maneira meio enigmática, como por exemplo quando os psiquiatras tentaram falar com ele sobre sua mãe, quando perguntaram sobre o relacionamento dos dois. Ele indicou a leitura de 2 livros como resposta. No primeiro livro, o pequeno protagonista, uma criança, vítima do ódio e de humilhações da sua mãe, começa a torturar e matar pequenos animais. No segundo livro, um filho abusado por uma mãe tirânica passa a ter nojo de mulheres. Sempre em relação à sua mãe, existiam 2 boatos muito significativos para a história de Michel Fourniret. O primeiro é que a mãe de Fourniret traísse o seu pai com um oficial do exército alemão. E o outro é que a mãe abusasse intimamente do próprio Michel. Esse segundo boato chegou a ser desmentido publicamente pelo irmão dele. Mas de qualquer forma, levando tudo isso em consideração, parece muito difícil que a presença da mãe e o relacionamento dos dois tenha sido uma influência saudável na vida dele. Ele morava com a mãe e 2 irmãos, um casal de irmãos, ele era o caçula da família, e eles cresceram no período pós-Segunda Guerra Mundial, o que não era um período nada fácil, obviamente, e inclusive em questões financeiras. Mas o seu pai tinha um emprego, considerado um bom emprego para a época, ele trabalhava em Berlim, ele era metalúrgico, mas ele tinha sérios problemas com o alcoolismo. Quando Michel é ainda criança, os pais acabam se separando e os 3 filhos ficam com o pai tem a guarda completa dos filhos, porque se não bastasse o problema com o álcool que o pai tinha, a mãe tinha também sérios problemas mentais. Então as crianças acabaram ficando com ele e com certeza não tiveram uma infância nada fácil. Michel, desde bem pequeno, desenvolve péssimos hábitos. Ele mente e rouba em continuação, o que acarreta diversos problemas com seus colegas, amigos de escola. Não é difícil ver ele com um olho roxo ou com um lábio aberto porque ele foi pego em flagrante por alguém. Mas mesmo assim, já naquele período, ele mostra sinais da pessoa complexa que está se tornando. Ele era muito inteligente, culto, amava literatura e música clássica. Ele dava já sinais de um grande egocentrismo e provavelmente a coisa mais curiosa que disseram sobre ele desde pequeno era sua obsessão pela Virgem Maria, principalmente pela ideia da sua pureza. Ele teria ficado muito nervoso e até traumatizado uma vez que ele viu a sua irmã defecando num balde. Depois ele foi até ela e, muito bravo, disse: "Para mim uma mulher não defeca, é degradante, não faz jus à imagem da Santíssima Virgem." E esse fato ocorreu quando ele não era nem um adolescente ainda. Na sua juventude, ele chegou a servir por alguns meses na Argélia com o comando aéreo francês. Depois se dedicou a alguns trabalhos como técnico e acabou se especializando como operário carpinteiro. Em 1964, quando ele tinha 22 anos, ele se casou pela primeira vez com Annette, com quem teve o seu primeiro filho. Nós não temos tantos detalhes desses primeiros anos de casamento, mas sabemos que Fourniret não conseguia manter um emprego por muito tempo e mudou diversas vezes de profissão. E 3 anos depois de se casar, em 67, Fourniret foi preso pela primeira vez por agressão contra menor, mas a pena acabou sendo suspensa. Mas em decorrência da acusação, Annette acabou pedindo o divórcio e em 1970, 3 anos depois, ele se casou novamente com Nicole. Pouco depois do casamento se seguiu o nascimento de um filho e depois de gêmeos. Entre os anos de 1967 e 73, ou seja, depois daquela primeira acusação em 67, quando a pena acabou sendo suspensa, até 1973, ele foi por diversas vezes acusado de voyeurismo e agressões. Mas ele acaba nunca cumprindo pena por nenhuma dessas acusações. Até que finalmente, em 1984, ele é preso com mais de 12 acusas de agressões e estupro contra menores na região de Paris. E finalmente é condenado em 87 a 7 anos de prisão. Mas ele acaba cumprindo só 3 anos e saindo em liberdade condicional. Enquanto isso, a sua segunda esposa, Nicole, pediu também o divórcio. Durante esse último julgamento, Michel passou por uma perícia psiquiátrica. E a opinião dos médicos é que se tratava de um indivíduo muito perigoso, principalmente por causa da sua obsessão com a virgindade das vítimas. Considerando essa opinião dos especialistas, a pena parece ainda mais inadequada. Segundo muitos dos que acompanharam o julgamento, um possível
possível motivo para essa pena tão curta assim poderia ser o fato de que Michel conseguiu passar, com sucesso, uma imagem de arrependimento e de fragilidade, escondendo completamente o seu lado predador. Bom, e assim que, como nós vimos antes, em 87 ele é condenado a 7 anos, acaba cumprindo só 1/3 dessa pena e em 1990 é novamente um homem livre. Mas esse curto período de 3 anos na prisão, na verdade, muda completamente sua vida, porque durante o encarceramento ele conheceu sua nova companheira, Monique Olivier, por meio de um anúncio num jornal católico, onde ele escreveu, no qual ele se definiu como um prisioneiro que gostaria de se corresponder com qualquer pessoa de qualquer idade para esquecer a solidão. Bom, os dois começam então uma intensa troca de cartas, até que ele escreveu para ela sobre as suas fantasias de sequestrar, abusar e assassinar garotas virgens. E a resposta dela, que ela ajudaria ele a realizar esses desejos, se ele matasse o marido dela. Bom, mesmo que ele nunca tenha chegado a cumprir esse assassinato, a parte dele no acordo, digamos assim, quando ele sair da prisão, os dois vão viver juntos. E esse, como vocês devem saber, não foi um caso isolado de um relacionamento que se inicia por correspondência com um prisioneiro. E os criminais sexuais são geralmente aqueles que têm mais sucesso com as suas fãs fora da prisão. E Monique Olivier era uma dessas pessoas com uma atração cega por homens violentos. Violentos principalmente com mulheres. Monique Olivier, nascida em 31 de outubro de 1948, é filha de um pintor de paredes e uma dona de casa, com sérios problemas com o alcoolismo. Ela se casa com André Michon, diretor de uma autoescola, com quem tem 2 filhos, e que, segundo ela, rendeu sua vida um inferno. Ela o acusa de ser violento e de ter tido incontáveis amantes durante o casamento deles. Ela conta que ele tinha fantasias sexuais muito estranhas, uma vez chegando a obrigá-la a ter um relacionamento íntimo oral com um completo desconhecido, enquanto o marido observava. Monique contou também, durante a audiência para o divórcio deles, que o marido costumava acorrentar as suas amantes na cama do casal. Ela terminou seu depoimento dizendo que acreditava que o marido fosse completamente louco. O Michon desmente completamente todas as acusações de Monique e não chega nunca a ser processado por nenhuma das declarações de abuso. E é mais ou menos nesse período que Monique Olivier tem a ideia de pedir para Michel Fournier matar o seu ex-marido, em troca de ajudá-lo a conseguir as virgens. Monique e Michel, assim que ele sai da prisão, vão viver juntos em Saint-Cyr-les-Colons, uma pequena vila a 200 quilômetros de Paris, onde eles moram numa casa que pertencia ao segundo marido da mãe de Fournier. Bom, o casal se estabelece ali, Michel começa a fazer alguns trabalhos ocasionais como pedreiro e eles conduzem uma vida muito tranquila, muito discreta. Monique fica quase todo o tempo em casa, Michel sai só para trabalhar e eles são praticamente fantasmas para os vizinhos. Mas essa vida de casa, trabalho, trabalho, casa dura muito pouco. Exatamente até dezembro de 87, 2 meses depois deles terem se transferido ali. Monique está dirigindo seu carro, ao seu lado está Michel, seu companheiro, ela atenta à direção e ele olhando pela janela, concentrado, procurando por algo. Até que ele pede para que Monique pare o carro, a pouca distância de uma estudante, Isabelle Laville, de 17 anos. Michel desce então do carro, se afasta um pouco e finge ser um viajante pedindo carona. Monique então se aproxima de Isabelle com o carro, pede alguma informação para ela e, muito gentil, oferece uma carona para a menina. A menina aceita e depois de alguns metros param novamente para oferecer carona para o falso mochileiro, Michel Fournier. A menina sairá daquele carro só arrastada até um quarto na casa do casal, onde, afobadíssimo, Michel Fournier tenta abusar dela, mas ele não consegue. Ele então chama sua esposa Monique e pede para ela ajudá-lo a estar pronto para o ato. Funciona. E depois do abuso, Michel decide tirar a vida de Isabelle. O casal então dirige até um bosque isolado e abandona o corpo ali. Enquanto isso, os pais de Isabelle, que moravam numa cidadezinha vizinha, já estão organizando buscas para tentar encontrar a filha. Mas se as investigações começam muito depressa, elas também terminam assim. E sem ter encontrado o corpo e sem ter chegado perto dos culpados, as investigações são arquivadas apenas 1 mês depois do desaparecimento de Isabelle. Olhando para trás, dá para ver que não seria um crime difícil de ser resolvido e teria impedido tudo o que veio depois. Mas infelizmente o corpo dela só foi encontrado 19 anos depois, dentro de um poço de 30 metros de profundidade, graças às indicações de Fournier. Mas essas indicações ele deu somente depois que esse crime já tinha sido atribuído a um outro serial killer francês, Émile Louis. E 9 meses depois, em agosto de 88, Monique Olivier aproxima o seu carro de Fabienne Leroy, de 20 anos, escolhida novamente por Michel Fournier. Monique, que estava no final da sua gravidez, finge estar passando mal, e o casal pede informações para a jovem de onde seria um hospital e acabam pedindo para que ela venha com eles para mostrar o caminho. Dessa vez o destino foi um bosque, onde Fabienne foi arrastada para fora do carro, violentada e morta. Tudo em frente a Monique, que apenas observava.
Fourniret, depois de disparar contra a jovem com um rifle, deixa o corpo ali e os dois vão embora. E 5 semanas depois, Monique Olivier dá à luz a seu filho com Michel Fourniret. Então, 4 meses depois desse segundo ataque, Michel é contatado por Farida Hamish. Ela é esposa de Jean-Pierre Allegois, um ex-companheiro de cela de Michel Fourniret. Ele estava na prisão por roubo e tráfico de drogas e era parte de uma organização criminosa conhecida muito na época pelo roubo de bancos. E Allegois tinha também ligações com grupos de extrema sinistra. Os dois se tornam amigos na prisão, mas Jean-Pierre nunca chegou a conhecer realmente Michel, quem ele acreditava ser simples agressor sexual. De qualquer maneira, Jean-Pierre acreditava poder confiar no seu ex-companheiro de cela e é por isso que ele pediu para sua esposa ir até ele para pedir um favor. O favor consistia em buscar algumas moedas e barras de ouro escondidas em um cemitério, obviamente roubadas, e levá-las até um apartamento. Farida e Fourniret vão até o cemitério escavar. Eles encontram todo o ouro e então Fourniret dispara contra Farida. Sobre esse homicídio, Fourniret dirá friamente aos investigadores mais tarde que não houve nenhum aspecto sexual. Foi apenas uma transferência de propriedade. Bom, se parece ser a coisa mais lógica fugir com os espólios desse roubo e tentar não chamar muita atenção, não foi o que Michel Fourniret fez. Ele comprou um pequeno castelo a 600 quilômetros da cidade onde morava. O castelo, que custou 1,2 milhões de francos, que era a moeda francesa na época, ficava no departamento de Ardennes, que seria como os estados no Brasil, localizado no norte da França, já fazendo fronteira com a Bélgica. Agora com uma imensa propriedade, circundada por uma floresta, onde dá vazão às suas fantasias, Fourniret está pronto para se tornar o famoso monstro de Ardennes. E 3 meses depois da compra do castelo, em março de 89, Jean-Marie de Ramont, uma estudante de 22 anos, é convidada por Michel para conhecer a propriedade. Michel e Monique tinham conhecido Jean-Marie no trem que ela pegava semanalmente. A moça, durante as viagens, por diversas semanas, conversava sempre com um casal, que ela acreditava serem fervorosos católicos. Jean-Marie usava o trem toda semana para ir visitar os pais. Mas o que o casal Fourniret estava fazendo ali? Bom, aquele era o novo modus operandi deles. Eles usavam o trem para caçar. Dessa maneira era mais fácil se aproximar das moças e eles tinham também mais tempo para ganhar a confiança delas. E foi exatamente o que aconteceu com Jean-Marie, que aceitou o convite de conhecer o castelo dos seus novos amigos. Chegando no castelo, não demorou muito para que a conversa se tornasse de cunho sexual. E alguns minutos depois, Jean-Marie acabou confessando para o casal que ela não era mais virgem, que era provavelmente a pior coisa que ela podia ter dito a Fourniret. Ele agarra o seu pescoço, a arrasta violentamente até a cozinha e tira sua vida por estrangulamento. E seu corpo então é enterrado no jardim. Quase 10 meses depois, uma menina chamada Elisabeth Brichet desaparece de uma cidadezinha perto de Namur, na Bélgica, no dia 20 de dezembro de 89. Ela está com Monique e Michel Fourniret, que aprendeu uma lição importante com sua última vítima. Quanto mais jovens, menos possibilidade de que elas não sejam mais virgens. Elisabeth Brichet tem apenas 12 anos. O casal estava dirigindo, procurando alguém, e quando Fourniret viu a menina, eles esperaram por horas até que ela estivesse sozinha. Os dois então param, perguntam para ela onde é o hospital mais próximo, dizendo que o bebê deles está doente, e acabam convencendo a menina a entrar no carro e mostrar para eles o caminho. Assim que chegam no castelo, ela é violentada. E aqui se mostra uma outra mudança nos hábitos de Fourniret. Em vez de matá-la imediatamente, ele continua com ela por outras 36 horas. E depois o seu corpo também é enterrado no jardim da propriedade. E esse crime também foi, por muito tempo, considerado culpa de um outro serial killer francês. Até que em 2004, Fourniret conduz a polícia até o corpo. Um ano depois, em dezembro de 90, Natacha Danet, de 13 anos, desaparece na periferia de Nantes, na França. E não por coincidência que naquele dia exato, Fourniret tinha sido convocado pelo tribunal e teve que ir até aquela cidade. Depois da audiência, o casal vê Natacha no estacionamento de um shopping center e a convencem a entrar no carro. O corpo da menina foi encontrado algumas semanas depois, a 70 quilômetros do local onde ela tinha sido sequestrada. E como dessa vez não se tratava só de um caso de desaparecimento, o corpo tinha sido encontrado, o caso foi muito mais investigado. Mas infelizmente o principal suspeito acabou sendo um veterinário que morava na casa da frente de Natacha. Isso porque o médico possuía um furgão muito parecido com o de Fourniret. E a irmã mais nova de Natacha, que a viu ser sequestrada, a viu entrar naquele carro, confundiu os dois. E como consequência, o veterinário tira sua vida na prisão antes de ser inocentado. A essa altura, Michel Fourniret está se sentindo muito seguro em cometer seus crimes sem ser punido. Mas o que parece que ele não esperava era ter que acertar
contas com Jean-Pierre Allegua, o ex-companheiro de prisão, que assim que sai da cadeia, se dirige direto para a casa de Fourniret. E quando digo casa, é aquela casa onde Fourniret e Monique foram morar logo depois que ele saiu da prisão, a casa do seu padrasto, que era o endereço que Jean-Pierre tinha do companheiro de prisão e o endereço que ele deu para sua mulher para que ela fosse procurar Fourniret. Os dois se encontram ali e Michel Fourniret, usando a sua muito convincente cara de inocente, disse que não sabia nada sobre ouro roubado e disse também que nem chegou a conhecer a mulher do amigo. E Jean-Pierre foi embora acreditando que tudo isso era verdade. Mas como um criminoso como Jean-Pierre Allegua solto, não demorou muito para que ele chamasse a atenção da polícia. Se trata de um caso de falsificação de documentos e o nome de Michel Fourniret acaba aparecendo nas investigações. E foi aí que Fourniret começou a sentir-se encurralado. Ele acabou vendendo o castelo e se mudou com a mulher e com o filho ainda bebê para a Bélgica, na fronteira com a França. Nesse período na Bélgica, nós sabemos que Michel Fourniret fez trabalhos ocasionais como lenhador e pedreiro, até que ele conseguiu um emprego como supervisor numa escola municipal. E não temos nenhuma informação de crimes cometidos por ele nesse período, mas infelizmente parece muito pouco provável que ele não tenha cometido nenhum. Afinal, essa suposta pausa criminal durou de 90 até o ano 2000. Será que ele seria capaz de parar por 10 anos? Muito improvável. E o jejum, infelizmente, terminou no ano de 2000, quando Céline Saison, de 18 anos, desapareceu e teve alguns meses depois o seu corpo encontrado, na Bélgica. Poucos meses depois, Manania Tumpong, menina de 13 anos, francesa de origem tailandesa, desaparece em maio de 2001, enquanto ela voltava da escola para sua casa. Seus ossos são encontrados alguns anos depois, também na Bélgica. Em junho de 2003, Fourniret sequestra Marie Ascension enquanto a menina se dirigia para a escola. Ele tinha tentado convencê-la no seu modo habitual. Ele pedia informações para ela e depois pedia para que ela entrasse no carro para ajudar a mostrar o caminho. Mas a menina se recusou. Ele então, com um tom extremamente autoritário, disse, quase gritando: "Não é bom não confiar nas pessoas." Ela, meio assustada, sem esperar por aquilo, acaba aceitando entrar no carro. E assim que ela faz isso, ela é amarrada e jogada na traseira do furgão. E depois de rodar apenas alguns metros, o carro para num semáforo. Ela consegue abrir a porta traseira, se joga para fora e corre desesperadamente. Um outro motorista que vê, entende que ela está precisando de ajuda, para imediatamente, ajuda ela a entrar no seu próprio carro e assim que fecha a porta, passa por eles Michel Fourniret, que tinha feito uma inversão a U, indo atrás dela. E com o depoimento da menina e a placa do carro que o outro motorista tinha anotado, não foi difícil chegar à identidade de Michel Fourniret, que então estava com 61 anos de idade. Então não demora muito para que ele seja detido para interrogatório. E os investigadores o acham estranhíssimo. Depois de cada pergunta, ele fecha os olhos e pensa, por um tempo longuíssimo antes de responder. Ele responde só o que ele quer e quando ele quer. E assim que prosseguem os interrogatórios durante um ano, sem sucesso. Durante esse tempo, Michel organizou sua própria defesa e agora ele está prestes a ser libertado. Mas sua esposa, Monique Olivier, depois de mais ou menos 120 horas de interrogatório, decide falar. E assim que em junho de 2004, ela revela boa parte da história criminal de seu marido, confirmando diversas suspeitas da polícia e acrescentando outros nomes à lista de vítimas dele. Ele teria também tirado a vida de uma adolescente de 16 anos que trabalhou com eles como au pair. Esse crime teria acontecido em 1993, mas Michel Fourniret nunca confessou e nem ele nem a esposa sabiam o sobrenome da menina, que acabou nunca sendo identificada. Algumas escavações chegaram a ser feitas em lugares onde Monique conduziu a polícia, mas nada foi encontrado. No mesmo dia que Monique deu essas declarações para a polícia, ela foi colocada em prisão preventiva por omissão de socorro. E no dia seguinte, Michel Fourniret assume a culpa de 6 dos homicídios, menos o dos 2 últimos, de Céline e Manania. Ele fez isso provavelmente porque Monique Olivier, sua esposa, que no dia anterior tinha sido presa, ela viu que tinha possibilidade dela ter alguma culpa atribuída também por esses crimes. O advogado dela entrou com um pedido para a prescrição daqueles crimes. Então ele assumiu só a culpa dos crimes que ele acreditava que iriam prescrever. Mas o pedido do advogado foi negado. Já em relação ao crime contra Farida, a mulher do ex-colega de prisão, Michel Fourniret acaba confessando também esse crime, mas ele diz que ele foi ajudado e muito por Monique. No final das contas, o corpo nunca foi encontrado e ele nunca chegou a ser acusado por esse assassinato. E um ano depois dessa prisão, Fourniret acrescentou outros detalhes à sua confissão e acabou assumindo a autoria de outros assassinatos. Como sempre, ele vai dando as informações devagar e quando ele decide. A polícia, com o tempo, foi entendendo que ele tinha sido muito mais prolífero do que parecia num primeiro momento. Então começou a investigar a
possibilidade dele ser ocupado de outros crimes também, como o desaparecimento de Marie-Angèle Domet, uma moça de 18 anos com problemas de mobilidade, e Joanna Parrish, outra jovem au pair, então com 20 anos e originária da Inglaterra. Foi espancada, violentada e estrangulada. Surgiu também a história de um homem contra quem Fournier disparou, tentando roubar a carteira dele, na área de serviço de uma rodovia. Depois de atirar, ele deixou o homem no local acreditando que ele tivesse morto. Mas o homem conseguiu se salvar e acabou até prestando queixa, mas as investigações foram pouco tempo depois encerradas por falta de informação. Essa vítima foi novamente encontrada em 2004, graças à sagacidade e à persistência de um policial francês aposentado. Ele conseguiu encontrá-lo mesmo que essa vítima não tivesse nunca tido a sua identidade revelada antes. Mas infelizmente Fournier nunca foi processado por esse crime, que acabou prescrevendo. Foi considerada também a possível participação de Fournier num sequestro seguido por homicídio muito famoso da menina Estelle Mouzin, de 9 anos. Uma fita VHS, toda gravada só com um programa de televisão que falava sobre o desaparecimento da menina, foi encontrada na casa de Fournier. E algumas fotos dela, publicadas online, foram encontradas no computador dele. Mas a perícia não encontrou traços do DNA dela no furgão de Fournier. E nenhum dos muitos cabelos encontrados ali era de Estelle. Menos de uma hora depois do horário que ela foi raptada, às 8h08 da noite exatamente, partiu uma ligação da casa de Fournier. Ligação que provava que ele estava na casa dele naquele horário. Não tinha como ele ter chegado ali depois de sequestrá-la, por causa da distância. E num primeiro momento, assim que Michel Fournier tinha sido preso, Monique L'Olivier, a sua esposa, tinha dito que tinha sido ele com certeza a fazer aquela ligação. Mas assim que ela foi considerada como suspeita, ela resolveu mudar a versão dela. Ela disse que tinha sido ela a fazer aquela ligação, que ela tinha ligado para o filho dela, enquanto Fournier estava fora, sequestrando a pequena Estelle. Ela ainda acrescenta que quando ele voltou para casa naquela noite, ela perguntou se estava tudo bem, o que ele tinha feito, e ele disse que estava tudo ótimo. E também em relação a um outro crime muito conhecido que não tinha sido resolvido ainda, um jornal belga publicou a notícia de que os investigadores teriam estabelecido que em 1974, ano do homicídio de Marie Dolores Ramblat, de 8 anos, Michel Fournier teria passado as férias de verão numa casa perto de Marcília, que era onde tinha sido cometido o crime contra a menina. Fournier chegou a confessar esse crime, mas nesse momento a polícia já não acreditava em tudo que ele dizia. E muito foi especulado se não seria mais um jogo dele, que disse para a polícia que tinha cometido esse crime só depois que Christian Ranucci, que tinha sido acusado pelo assassinato, já tinha sido morto na guilhotina. Parecia que não era bastante para Fournier que alguém tivesse sido condenado à morte e ter tido a cabeça cortada por um crime que não tinha cometido. Ele precisava compartilhar isso também. Algumas pessoas chegam a jurar que dá para reconhecer Fournier nas fotos acompanhando o julgamento de Ranucci. Pouco antes do início do seu processo contra os 7 crimes que nós já descrevemos aqui, em uma carta aberta, Michel Fournier diz que tinha explicações para dar para algumas famílias. Se tratava do homicídio da inglesa Joanna Parrish e pelos desaparecimentos de Marie-Angèle e da pequena Estelle Mouzin. Mas esse gesto de enviar a carta a todos agora parecia que era claro que era só manipulação. Uma óbvia tentativa de adiar o início do julgamento. A carta acabou não sendo levada em consideração pela justiça e o processo contra Michel Fournier e Monique L'Olivier tem início em 28 de março de 2008. O julgamento aconteceu na França e o casal respondeu por sequestro e homicídio das 5 meninas francesas e das 2 belgas, já que os 2 países tinham entrado em acordo para fazer um julgamento único. Fournier entra no tribunal em silêncio, vai imediatamente até o presidente da corte e entrega uma carta para ele, se recusa a falar até a responder, a confirmar a sua identidade, e em vários momentos durante o julgamento levanta um cartaz onde está escrito "sem telecâmeras". No documento que ele entregou para o presidente da corte, ele se descreve como um ser muito doente, com uma obsessão excessiva pela virgindade. Também uma perda de tempo, já que ele só estatou o óbvio. Bom, essa carta, as confissões extremamente frias e os relatórios dos interrogatórios revelam uma personalidade egocêntrica, insensível ao remorso e completamente indiferente à dor das famílias. Bom, durante o julgamento ele não falou, mas ele já tinha confessado em interrogatórios, e isso foi apresentado durante o processo, que ele confessou esses crimes porque achava que eles eram justificados pelo fato que a sua primeira esposa não fosse virgem quando se casou com ele, que ela tinha enganado ele a esse respeito. E esse fato o obrigou a ir buscar a virgindade que ele merecia em outro lugar.
ou em outros lugares, devemos dizer nesse caso. Os investigadores se lembram que ele parecia, de certa maneira, orgulhoso ao confessar isso. Foi provado também durante o julgamento que Fournier não estava sujeito a impulsos repentinos e incontroláveis e por isso atacava. Prova disso foi o fato que ele chegou a dizer que ele cavava as covas para suas vítimas mesmo antes de encontrá-las. Um outro bom exemplo é o caso da pequena Elisabeth Brichet, que, como vimos, ele foi capaz de esperar por horas até que ela estivesse sozinha e ele pudesse se aproximar. Ele também não pode ser considerado vítima da sua obsessão pela virgindade, visto que ele também é capaz de atos extremamente violentos, mesmo sem nenhuma conotação sexual, como no caso dos roubos do ouro e da rodovia. Então, depois de 2 meses de julgamento, Michel Fournier é condenado à prisão perpétua e Monique Olivier a um mínimo de 28 anos, por todas as 7 acusações. Monique pede então um divórcio, que é finalizado em dezembro de 2010, depois de 21 anos de um casamento que era melhor não ter acontecido. O monstro de Ardennes deixou um rastro de 11 homicídios confessados, 21 possíveis e quem sabe quantos outros casos não solucionados. Famílias sem respostas e vítimas que foram até esquecidas. No seu furgão foram encontrados mais de 30 amostras de DNA que não foram identificados. Ou seja, são 30 amostras a mais do que dessas vítimas que já foram provadas. E é por isso que algumas famílias lutam até hoje na justiça para que essas amostras sejam identificadas. E com certeza, além dessas, tem outras pistas que podem ainda ser encontradas. Afinal, esconder pistas e revelar as coisas pela metade fazia parte do jogo de Fournier, que se definiu sempre como um jogador de xadrez. Ele jogou por anos com a localização dos corpos e a polícia realmente não conseguiu encontrar todos até hoje. E jogou também com a quantidade de vítimas, que até hoje não foi revelada. Ele tomava sempre a iniciativa de confessar ou de dar qualquer informação sobre os casos só para ter o controle da situação. Ele queria ter o controle da informação que ele dava e principalmente das informações que ele escondia. Um ótimo exemplo disso foi uma coisa que aconteceu recentemente, em 2020, quando foram encontrados traços de DNA da pequena Estelle Mouzin em 2 pontos diferentes de um colchão. A polícia estava em posse desse colchão já desde 2003, 17 anos antes. Era um colchão que estava na casa da irmã de Fournier, que já tinha morrido na época, então ele podia fazer o que ele quisesse na casa. O material genético encontrado tinha sido pouco, mas juntando isso ao depoimento de Monique Olivier de que o marido tinha sim sequestrado e matado a pequena Estelle, era uma pista que valia a pena seguir. Mas nesse caso específico, os pais da menina, ao contrário do que faz a maioria, eles não queriam saber os detalhes do que tinha acontecido com ela. Eles queriam só a certeza de que eles tinham perdido a filha deles. E eles queriam essa informação encontrando o corpo. Então, o que Fournier faz? Depois da descoberta dos traços de DNA, ele confessa o crime, mas ele faz questão de esconder onde ele enterrou ela. Michel Fournier, então, no dia 10 de maio de 2001, é internado com urgência num hospital de Paris. Ele, que já sofria há alguns anos do mal de Alzheimer, morre naquele dia de insuficiência respiratória e problemas cardíacos. Ele foi então sepultado na Praça dos Pobres de um cemitério parisiense. Mas como assim tanto tempo impune? Michel Fournier foi preso pela primeira vez em 84 por mais de 12 agressões contra jovens mulheres e crianças. Ele acabou ficando preso por só 3 anos e pelos próximos 16 anos seguintes, ele nunca precisou se preocupar com a polícia ou com a justiça. E ele é provavelmente o maior culpado disso, não tendo se limitado a esconder seus crimes, mas ativamente despistando e atrasando o trabalho da justiça, com falsos testemunhos e informações parciais. É também mérito de Fournier o quanto ele conseguia manter uma boa imagem de si mesmo quando necessário. Conseguia realmente manipular as pessoas. Como exemplo, a gente viu o emprego que ele já estava exercendo há mais de 6 meses quando foi preso. Um supervisor numa escola para crianças. Mas acredito que exista também um outro grande motivo para essa longa impunidade e para a lista incompleta dos crimes dele. É a junção de alguns fatores. Os crimes foram cometidos em 2 países diversos, em regiões muitas vezes distantes uma das outras. E a sua maneira de matar, a sua maneira de cometer os crimes mudava bastante também. E isso fez com que os seus crimes não fossem ligados uns aos outros. A polícia nunca entendeu que se tratava de um serial killer, a não ser quando ele mesmo confessou. Como consequência, muitos dos seus crimes foram atribuídos a outros criminosos ou não foram nem descobertos. Em resumo, talvez uma melhor comunicação entre as forças da lei tivesse resolvido esse caso muito antes.
Esse caso é tão complexo e prolífero que a gente podia ficar aqui listando por horas como as coisas poderiam ter sido feitas de modo diferente. Como alguém poderia ter feito algo que acabou não fazendo e aquilo poderia ter evitado todos os outros crimes consequentemente, como acontece muitas vezes em casos de serial killers. Mas eu particularmente acho que o único senão que interessa é: e se eles não existissem? E se fosse muito mais fácil identificá-los? E se a criação ou transformação de uma pessoa normal, um serial killer, pudesse ser evitada? Obrigada.